Olha eu de novo aqui, chegando to be your English teacher. Sacaram aí na parada? Serei o professor de inglês de vocês. E para quem não me conhece ainda, Teacher Rafael Melanias. É um prazer estar com vocês, galera da 11ª etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E como vocês devem ter percebido, né, eu serei o professor de língua inglesa durante todo o decorrer do curso. E só para a gente conhecer um pouquinho, né, do que é o inglês, eu sei que muita gente já fica com aquele pensamento, ai meu Deus, tenho cabeça para isso, né, trabalhei o dia todo, enfim, aquela coisa, estou com cabeça cheia, não entendo nem o português, imagina o inglês. Né? A gente ouve sempre isso, mas vocês sabiam que vocês conhecem muito mais do inglês do que vocês imaginam? Quem aqui joga aqueles jogos de rede? Fortnite, League of Legends, né? A gente sabe que vocês jogam, eu sei que vocês jogam, porque eu jogo também. E aí o que acontece? Esses jogos estão todos em inglês, né? E a gente tá lá, né? E consegue controlar, fazer todos os comandos lá utilizando a língua inglesa. E a língua inglesa, ela é super importante porque ela está inserida na nossa língua, sem você perceber, né? Ô primo, né? Ô vizinha, dá o play aí, né? Ai, dá um enter, envia logo essa mensagem. Né? Olha só esse outdoor aqui. Se bem que outdoor, né, tem um outro significado, sabe, em inglês. A palavra que a gente usa aqui para essas placas imensas publicitárias é outdoor. Mas lá, outdoor é uma outra coisa, é estar ao ar livre, é uma coisa assim mais, entendeu? Fazer algo fora, ao ar livre. Para eles, o outdoor é o billboard, tá? Então, só para enriquecer um pouquinho aí o vocabulário de vocês. Mas deixa de conversa mole e vamos conhecer qual será a nossa primeira aula. Fiquem atentos aí à cartela. Bom, nós vamos aprender hoje sobre passive voice, tá? No past tense. Então, vocês entendem o que é isso, passive voice? É uma palavra cognata, né? O que é o cognato? É aquela palavra que parece com o português e realmente tem um significado idêntico, tá? Então, passive voice, que é a voz passiva, que é aquela situação, aquela frase onde o objeto sofre a ação, tá? Entendeu? Não, né? Então, calma aí, relaxa o coração, acompanha aqui esse texto que vocês vão ver na próxima cartela. Já está disponível? Aqui, muito bem. Veja só, o título fala assim, Did you know? Você sabia? Bom, nesse você sabia, vocês têm aqui, ó, aqui, muito bem. Em destaque vermelho, were invented. Pô, teacher, eu tenho que ler tudo isso. Não, calma, relaxa, não muda de canal não. Segura aí, segura aí, segura aí. Vai ser legal, vai doer nada. Relaxa, beleza? Ó, aqui nós temos were invented, em vermelho. Observem que o were, aqui, é o passado do quê? Do verbo to be. Aqueles que vocês ficam dizendo que estudaram a vida toda, né? Não é verbo to be, gente, papo, to be. Mas é isso mesmo, é o passado do verbo to be, é esse aqui, é o were. E aqui nós temos uma palavra invented, né, inventado, no passado, certo? Mais embaixo nós temos um verbo aqui, muito bem, made, e nós temos um outro verbo aqui, ó, de were, certo? Só isso aí já é suficiente, beleza? Por quê? Porque a gente vai entender mais pra frente o que é esse bendito passive voice, tá? Que geralmente dá uma certa dor de cabeçazinha na gente quando a gente está no nível superior, né, na faculdade, porque os artigos científicos, os livros, tem muita coisa, as campanhas publicitárias, às vezes, trabalham muito com esse tipo de texto, né, na voz passiva. Por quê? Porque o objetivo deles não é mostrar quem está fazendo a ação, e sim quem está sofrendo a ação. O objetivo é mostrar o objeto. Ficou meio redundante, né? Mas é isso mesmo, tá? Vamos lá, próxima cartela. Accidental inventions. Aí tem aí, ó, post-its notes. Post-its notes were accidentally invented by Spencer Silver. O que é isso, post-its notes? Alguém sabe? Parece e é o tal do post-it que a gente fala aqui no Brasil, tá? Aqueles papeizinhos amarelos, né? Aquele amarelo bem fosforescente, aquele verde bem fosforescente.
Para a gente anotar lá as coisas que são realmente importantes e sair grudando na tela do computador, na geladeira, em tudo que é canto, né, para poder lembrar e saber que aquilo é importante. Então, olha só, no caso aqui, o título ele fala sobre invenções acidentais, e realmente isso aí foi um acidente, né? O cara, o post-it, deixa eu ver, foi acidentalmente inventado, mas não tem história, por esse cara aí, Spencer Silver, né? E é um sucesso até hoje. Vamos ver o que é que a nossa amiga aí, ela fala sobre a voz passiva. Acompanhem. Vocês já sabem que na voz passiva, o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Né? Então, gente, o verbo é isso, o verbo é ação. Quem é que faz a ação? O verbo. Quem é que sofre? O objeto. Né? Quem é que, não é bem sofre que ele fala, né? Quem é que é o paciente? É o objeto. Então, vocês vão acompanhar na próxima cartela aí um pouco mais das explicações sobre o que é a passive voice. A voz passiva, ela é bastante utilizada em textos formais, técnicos, científicos ou em reportagens. Viu o que eu falei para vocês? Pois bem, tá aí. Se preocupa em enfatizar o objeto, ou seja, aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. Certo, gente? Então, não tem muito o que fazer, não. É aquela coisa. Rafael pintou a casa. O teacher Rafael pintou a casa. Papo, né? Quem é que foi pintada? A casa. Quem foi que sofreu a ação? A casa. Então, quem é o objeto? A casa. É ou não é? Bora respondendo aí. Good evening, good evening, good evening. Good night não, porque vocês não estão indo embora, é para ficar aqui. Então, se estão chegando é good evening. Beleza? Então, gente, ó. Rafael pintou a casa. Certo? Quem é o verbo nessa frase aí? O pintou, né? Pintar. O verbo ele provocou a ação e a casa foi pintada, tá? Mas eu utilizei esse exemplo como não na voz passiva, né? Porque eu sou o sujeito da ação, eu que produzi a ação de pintar a casa. Mas se eu quisesse transformar essa frase, por exemplo, né, na voz passiva, como é que ficaria? A casa foi pintada por mim, por eu, Rafael. Certo? Ela que sofreu a ação, ela que está em destaque. E é assim que funciona. Combinado? Vamos lá. Próxima cartela. Nós temos aí, ó, passive voice, was, were, plus past participle. Então, was e were nada mais é que o verbo to be no passado, conforme eu expliquei para vocês, e o past participle são os verbos que eles executam a ação, mas eles vão estar um pouquinho diferente. Vocês vão acompanhar agora. Veja aí como é que funciona o was no próximo vídeo. Aliás, nesse vídeo. Ó, o was nada mais é que o singular, gente. Vocês conhecem aí, né, os pronomes I, he, she, it. Então, quem que é singular nessa galera? O I é singular, que quer dizer eu. O he, que quer dizer ele, é singular também. O she, que quer dizer ela, é singular também. O it, lembra do filme It, a Coisa? Que na verdade a pronúncia é it, mas a gente fala it, a coisa, é isso mesmo, é uma coisa, né? Então não são várias, é singular também. My family. Pô, teacher, mas minha família tem 35 pessoas, como é que é singular isso aí? Olha só. A palavra está no singular, mesmo ela representando, né, uma galera aí, certo? Brasil. Brasil representa uma nação com não sei quantos milhões de pessoas, né? Mas é só um nome também, então é singular. E nome próprio, Júlia, certo? Também vai com o was, que é singular. Fábio, mesma coisa, certo? Singular também. Então vocês podem utilizar essa galera todinha aí, certo? Seja pronomes pessoais, seja nomes próprios, seja nomes de países, certo? Tudo vai com o was, porque o was é o singular, tá? Vamos lá para a próxima cartela. Nessa próxima cartela, vocês estão vendo aqui uma impressora, certo? Essa impressora aqui, dessa marca Canon, para cima, aqui, dessa marca Canon, o inventor foi um engenheiro, né? Deve ser o sobrenome dele esse aí, Canon. Aqui tem algumas informações também de fonte, depois vocês dão uma olhadinha aí e dão uma pesquisada, tá? Mas vamos conhecer um pouquinho dessa história na próxima cartela. Chega mais. Olha só.
Como é que ela foi criada, né? Então ela foi criada, está dizendo aqui, after resting his hot iron on his pen by accident, ink was ejected from the pen's point a few moments later. This principle led to the creation of the inkjet printer. Ou seja, em resumo aqui, né, vamos dar atenção a essas palavras que estão em destaque, que tem was created, que é a pergunta, né, como é que foi criada a impressora, e aqui vem dizendo também, né, vem sendo utilizada a voz passiva com was ejected. Por quê? Porque a gente está falando de uma única impressora, certo? Como é que aconteceu essa história aí? Bem rapidinho. O cara estava passando a roupa dele lá, papo, não sei se ele estava passando, mas enfim, é mais ou menos isso, com o ferro de passar a roupa. E aí tinha uma caneta lá, né, perto, ele chegou e colocou o ferro lá, próximo dessa caneta. Quando ele colocou, ele não se ligou que a quentura, né, poderia provocar alguma reação naquilo. E realmente provocou. Tempos depois, a caneta explodiu, melou foi tudo, deu uma desgraça lá. E aí ele viu que aquilo ali era uma ideia, né? Eu teria ficado muito chateado com aquela situação, mas ele não. Ele viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e ganhou, né? Muito, inclusive. Bora lá, vamos conhecer um pouquinho agora no vídeo, nesse próximo vídeo. Assistam aí, atentos. Repare esse cara. Ele tá aí bonitinho, né? E aí tem aí, ó. Some soda powder was mixed with water by Frank's... Como é que é o nome do homem, gente? E person. É esse o Frank aí. Tá? Então, o que que acontece? Lá pelos Estados Unidos, pelaquela galera lá, eles têm refrigerante em pó. Né? Eu nunca provei, mas também não sei se é interessante não. Né? Aqui pra gente é o nosso Kisuke, né? Mas tá bom. E aí, o que que acontece? Ele pegou o refrigerante em pó, certo? Colocou aí nesse negócio, nessa vasilha com água e vejam a continuidade dessa história. Não dava para fazer isso aqui em Manaus, porque aqui é um calor danado, né? Não ia congelar nunca. Mas ele saiu, certo? E lá fora estava nevando, né? Ele chegou e deixou lá o refrigerante em soda dele, o refrigerante em pó dele, né? Que já estava com água, aí fora. Quando foi de manhã, olha só, when he got up the next morning, it was frozen. Ou seja, quando ele acordou na manhã seguinte, estava congelado. Aí ele pensou, pô, isso aqui é legal, interessante, né? Agora, não sei como é que é interessante para ele, chupar um picolé, né? Num frio danado desse, mas tudo bem. E aí o cara viu uma oportunidade de ganhar dinheiro também, e olha aí o que foi que aconteceu. 18 anos depois, ele lembrou dessa ideia, né? E começou a venda de Epsicles. O nome do início era esse nome aí, Epsicles, certo? Que nada mais é que picolé. E aí, tempos depois, the name was changed, ou seja, o nome foi mudado para Popsicles, ou seja, picolé do mesmo jeito, certo? Observem que o was changed, né? Foi mudado. O que é que foi mudado? O nome do quê? Dos picolés. Tá? Então aí a gente utilizou a voz passiva, né? Porque a gente trocou a ordem, certo? De quem sofreu a ação. Beleza? Dúvidas? Gente, eu tô vendo aqui umas carinhas no chat, o pessoal assim tá com, não sei. Tá entendendo aí? Tá tudo certo? Então vamos seguir, vamos conhecer um pouco do outro, porque a gente só falou até agora do was. Vamos conhecer o plural, que é o were. Se liga aí no vídeo. Bom, teacher, mas o you também é singular. É. Porém, a regra diz que o you pode ser singular e pode ser plural. Então, uma vez que é singular e que é plural, eles escolheram plural e tá bom também. Né? Então, ficou o were mesmo, certo? Então, you were, we, no caso, were you, né? Were we, were they, were the books. Esses três primeiros aí fazem parte dos pronomes pessoais. You, we and they. O the books é uma palavra aleatória, né? Os livros, que demonstra que está no plural, porque tem mais de um. Carol e Pedro são duas pessoas, então é were também. E por fim tem her parents, né? Os pais dela. Por mais que dela seja singular, mas a gente está falando de quem? Dos pais. E se pais é no plural, está valendo were também. His cars, ou seja, os carros dele. É mais de um carro? É, então é o were também, certo?
Entenderam aí? É muito simples. Essa parada de was e were é simples. Was é singular, were é plural, acabou-se, Zé Fini. Certo? Vamos lá, vamos ver uma historinha aqui rapidão. X-rays. Alguém sabe o que é X-rays? X-rays são raio-x. O inventor foi esse cara aí, com esse nome difícil. Wilhelm Hahnemann. Pois é. E aí ele fala assim, ó, que ele foi um eccentric physicist, que é um físico, né, excêntrico. E embaixo tem assim, what he was trying to make, né? O que ele estava tentando fazer. Então ele estava interessado em investigar sobre as propriedades, né, dos tubos catódicos de raios, uns negócios desse aí. Certo? Na próxima, vamos lá continuando, ele fala que como é que foi criado esses tubos catódicos, né? Está relacionado ao raio-x. E aí observem que nesse texto tem was created, né, novamente, ou seja, a voz passiva foi utilizada. E mais em seguida ele fala assim, in his lab were illuminated, ou seja, no laboratório dele foram iluminados. O que é que foi iluminados? Né, uns papéis fluorescentes. Então, os papers fluorescentes é o que é o plural, né, por isso que foi utilizado o were, certo? Vamos lá para a próxima. Aí aqui nós temos I was left to my own devices, né? Então eu deixei os meus próprios dispositivos. E we were caught up, isso. E nós fomos lá apanhá-los, buscá-los, certo? Então são duas situações aí que vocês observam que podem ser utilizados, o was e o were. Lembrando que depois desses caras de was vem um verbo que tem que estar no passado, não esqueçam, certo? Was, verbo. Were, verbo também. Combinado? Então, vamos chamar agora a dinâmica local interativa. Fiquem atentos aí, tá? Já já a gente volta. Muito bem. Vamos lá, na primeira questão, vocês têm aí, complete as orações utilizando a passive voice past. Aí vocês têm, ó, Coca-Cola, 2 espaços, to be a remedy for headaches. E aí, entre parênteses, tem o tal do verbo, que tem suppose. Na letra B, nós temos post-it notes, 2 espaços, post-it notes, 2 espaços, to be a super adhesive. Adhesive, eu acho que é isso, está um pouquinho distante aqui. Pois é. Então, nessa situação, vejam, observe, né, que vocês vão precisar, que é o mesmo verbo também, mas vocês podem utilizar um outro verbo to be, né, no caso do passado. Pode ser was, pode ser were. Pay attention, tá? Na próxima, nós temos aí champanhe, espaço, originally, espaço novamente, to be wine. Suppose também como verbo, certo? E na letra D, nós temos chocolate chip cookies, espaço, espaço novamente, out of a lack of ingredients. E aí o verbo é diferente, é o verbo create, beleza? Vocês terão um tempinho aí, já já a gente volta para a gente comentar sobre essas respostas. E vão comentando aí no chat que eu vou ficar ligado daqui, tá bom? Valeu!
Muito bem, estamos de volta aqui, né, ao som dessa musiquinha instigante para responder essas questões, né? Bem animada, gostei. Bom, gente, vamos lá. Na questão 1, eu já vi que a galera está respondendo aqui bacana no chat, viu? E é isso aí mesmo. Quero todo mundo respondendo. Vamos lá, na questão 1 ele pergunta o seguinte: complete as orações utilizando a passive voice past. E aí, Coca-Cola, né, to be a remedy for headaches, né, pode ser um remédio para dores de cabeça. Tá, a gente está falando de Coca-Cola, apenas uma Coca-Cola, né, não tem nada relacionado a mais de uma. Então, se é singular, nós vamos usar o quê? O was, certo? Como o verbo é esse cara aqui, o que é que eu tenho que colocar? Vou repetir ele e vou colocar só a letra D, né, no final. Supposed, certo? Então, Coca-Cola was supposed to be a remedy for headaches, certo? Quem foi que disse aí? Vamos lá. Dorson Lucas, muito bem. I was supposed, very good. Letra B ele falou que é were. Letra C ele falou que é was supposed. Letra D, were created. Muito bem. Érica, meu Deus! Difícil, é? Tá nada. Vamos lá. Luzia, o champagne was originally supposed to be wine. E aí, Luzia, será que tá certo, hein? Vamos já ver aqui, ó. Letra B, alguém colocou letra B aí? Não, né? Então vamos responder. Post-it notes, né? Tananã, tananã, to be a super adhesive. Opa! Vamos lá. Vamos lá, vamos respondendo aqui. Então, singular também, certo? Porque o post-it, ele não está demonstrando mais de um. Por mais que tenha várias folhinhas, mas é só um, tá? É por bloco que é essa minha letra aqui ficou horrorosa. Pronto, was. E o verbo é a mesma coisa, certo? Não podemos esquecer da letra D no final para poder transformar esse verbo no passado. Combinado? Vamos lá para a letra C. Deixa eu ver aqui como é que está esse chat. Érica falou, meu Deus. Deixa eu ver. A Mirla was supposed, letra A. Muito bem, Mirla. Very good. Quem mais? A Luzia. Eu coloquei a B. Certo. Vamos lá, diretora. Vamos lá para a letra C. Very good. Champanhe, né? Champanhe, que não é a bebida. Ou é a bebida? É a bebida, sim. Aqui ele está falando da bebida. Porque Champagne também é uma cidade da França, né? Então, Champagne, como estamos falando só de um champanhe, singular também, was originally o mesmo verbo supposed to be wine, certo? Na letra D nós temos chocolate chip cookies was or were created out of a lack of ingredients. Muito bem. E aqui? Aqui é uma... Pode passar para cá, diretora, que eu quero conversar aqui, ter um papo reto com essa galera. E aí? É was or were? O que é que vocês acham? Hein? Porque aqui tem, né? Chocolate chip e aqui tem cookies. Plural, né? Seria were? Vamos ver o que a galera tá falando aí. Raí tá dizendo were created. Será, Raí? Quem mais? Luzia disse were. Jonas tá falando were. E aí, gente? Bom, galera. Parabéns para todos, né? Que acho que was. Por que, Laís, você acha que é was? Conte aí pra gente, vá. Vou ficar esperando aí a sua mensagem. Por que você acha que é was? Tem umas pegadinhas, viu? Em inglês tem umas pegadinhas chatas, mas eu vou falar para vocês o seguinte, presta atenção. Chocolate chip cookies, né, quer dizer, sei lá, pacote de bolacha de chocolate, né, de biscoito de chocolate, a gente está falando do pacote. Por mais que tenha cookies, né, que são vários, a gente está falando de um pacote, certo? Então, se é um pacote, aqui vai ser was, e aqui vai ser o quê? Created, sem esquecer da letra D, certo? Porque o verbo precisa ir para o passado. Deixa eu ver, será que ela respondeu aqui, hein, Laísa? Ah, errei o porquê, mas acertei sem querer. Muito bem, é isso aí. Foi no chute, né? Mas não tem problema não.
A gente está aqui para acertar, para errar, e aí na explicação, né, vocês tiram todas as dúvidas, certo? Então, gente, ó, beijo para vocês, tá? Adorei a nossa aula de hoje, adorei a participação e quero vocês aqui na próxima aula, combinado? Então é isso, bom descanso a todos, até mais, tchau, tchau.